Olá, bem-vindos a mais um cheirozinho aqui dos nossos cursos na DS Academy. Hoje trago-vos, já vos trouxe português, para quem já viu, não é? Nós não temos só história, temos português, temos matemática e hoje trago-vos aqui um bocadinho de história. Estou a começar aqui um bocadinho alguns vídeos pela matéria que o IAV já disponibilizou e que vai ser passível de ser em exame nacional, e hoje vamos ao nosso Império Romano. Este Império que serviu e serve de exemplo ainda como forma de organização, como forma de organização política, cultural, até a própria magnitude, não é, que este Império acabou por ter ao apanhar três continentes e que nos deixa marcas até os dias de hoje, de forma que nós falamos, não é? Vamos começar aqui com a cidade de Roma. A cidade de Roma organiza-se aqui e aliás, todo o Império acaba por ser formado à base da cidade de Roma, ou seja, ela serve como exemplo do Império. Como podem ver por este mapa, o Império era estendido praticamente, como podem ver, os três continentes e também o norte da Europa, neste caso as Ilhas Britânicas, portanto houve aqui realmente uma grande extensão. E temos de ter atenção a esta unidade imperial. É difícil, de repente, juntar uma série de povos com culturas e línguas completamente diferentes. A própria cidade de Roma passou por várias alterações. Estamos a falar que na cidade de Roma não começou logo com o Império. Passou por vários movimentos políticos, passou por uma monarquia, até que passou por uma república, Júlio César. Até que Júlio César estabeleceu, com alguns abusos de poderes, acabou por ser morto à traição no Senado, e é aqui que nos surge este imperador, com Otávio César Augusto, o primeiro imperador romano, e que efetivamente vai ter esta noção de promover e espalhar os valores romanos a nível culturais e o culto do imperador, o modo de vida romano e até a própria arquitetura romana. Como eu digo aqui, toda a cidade de Roma vai servir como base de unificação para este grande império. Isto vai ser dividido, obviamente, em províncias senatoriais, províncias imperiais, e depois temos aqui, como podem ver neste mapa, até as conquistas de Augusto, os estados vassalos e até o acampamento dos legionários de César Augusto. Falar aqui da questão dos costumes. E aqui começamos com a unificação então do Império. Como é que vamos unificar este Império? E a primeira unificação surge através do direito. Direito este, o direito romano, que serve de base ao nosso direito atual. A ideia de lei, que é imprescindível, não é? Nós somos regidos por aquilo que é ilegal ou legal, neste caso, nasce pela primeira vez com as tais Lei das 12 Tábuas. Aqui era um código, certo, civil, em que estava designado tanto o direito público como o direito privado. Claro que ele acabou por cair em desuso, mas o que é certo é que o tipo de código legislativo chegou a todos os povos do Império. Ou seja, todos os povos, depois de serem conquistados, anexados ao Império, teriam que seguir este código civil, por assim dizer. Eu ia dizer por não, mas não é correto. Outra forma de criar esta unificação à volta da população, com a questão da cidadania, o direito de cidadania, principalmente. Este inicialmente era um privilégio restrito aos povos romanos, neste caso aos povos de Roma, foi-se alastrando progressivamente pela Península Itálica, até que, com o Edito de Caracalla, a cidadania romana foi concedida a todos os homens livres, atenção, livres do Império Romano. A cidadania é, sim, no Império Romano, uma noção aberta. Obviamente que, como eu estava aqui há pouco a dizer, comecei a dizer que Roma é a base, porque a maior parte das cidades que se vão fundando ao longo do Império Romano vão ter como base também a forma como está organizada a cidade de Roma. Ou seja, os romanos eram muito organizados. Pensavam na beleza, é certo, mas também pensavam na forma, ou seja, na utilidade daquilo que construíam.
ao caráter utilitário da sua construção, caráter pragmático, ou seja, temos aqui uma chamada cultura urbana pragmática. Tudo tinha uma função, desde os aquedutos, as fontes, as termas, os esgotos, os ginásios, os teatros, os anfiteatros, os fóruns, os templos, ou seja, eram construídos de forma monumental, é certo, e até os dias de hoje nós temos essa noção, que ficam, até os dias de hoje nós temos aqui grandes vestígios, até em Portugal, romanos enormes, não estamos a falar sequer aqui de miniaturas, mas sim, a forma que nos construíam era magnânima. Mas tinham que ter uma função. Este critério funcional é muito prático, não é construir só por construir, é construir porque é necessário, ok? Obviamente que Roma torna-se assim um exemplo a ser seguido. Obviamente que aqui também ajudou. Nós não podemos, nem podemos evoluir economicamente com um sistema de guerra. E aqui é muito importante a Pax Romana, ou seja, paz. A paz traz modelos de prosperidade, de segurança, e é claro que isso aumentou por todo o Império e fez com que houvesse uma unificação ainda maior em torno do Império e dos povos entre eles. A fixação dos modelos arquitetónicos, obviamente que aqui vamos buscar influência grega, com as 3 ordens arquitetónicas. Claro que depois eles vão buscar dos etruscos, por exemplo, o plano do templo, ou o arco da volta perfeita, e assim eles vão utilizar as 3 ordens arquitetónicas dos gregos, mais a ordem coríntica, ou seja, uma ordem mais trabalhada, como já vimos, e depois ainda nos nascem ordens arquitetónicas tipicamente romanas, como a ordem toscana e compósita. Depois mesmo os materiais que eles vão usar são completamente inovadores. O uso do cimento, dos ladrilhos, dos combinados, portanto, toda esta construção de forma também, e era isto que tornava e que tornou os monumentos ou os edifícios conseguissem durar tanto tempo, tantos séculos, não é? Que a nível de escultura, estamos aqui a falar de uma exaltação do relevo histórico, obviamente, a questão do retrato. Aqui a questão do realismo. Se a pessoa fosse feia, era retratada feia. Se a pessoa fosse bonita, era retratada bonita. Aqui o realismo na escultura é a base de tudo. Claro, e aqui sim vamos buscar muita influência, ou melhor, foi esta parte da historiografia, a forma como o próprio Império queria passar a sua história, acabou por passar muito para aquilo que os outros impérios a seguir tentaram fazer, que é formar a glorificação de Roma, a glorificação dos seus heróis, a glorificação do imperador. E por isso era importante, obviamente, a historiografia, era importante os historiadores, os poetas como Horácio, como Ovídio, como Virgílio. Portanto, há aqui uma série de nomes no nível de cultura muito, muito importantes. Obviamente que para isto era necessário saber ler, saber escrever, saber contar. Não se esqueçam que os romanos já utilizavam a moeda. Também era muito importante, aqui também de grande influência grega, o uso da retórica e da filosofia. A Península Ibérica, quando foi conquistada, durou um bocadinho. Nós tínhamos aqui um povo, os lusitanos, que demorou 200 anos, 2 séculos a ser conquistados, até que acabam por ser conquistados. E as próprias cidades aqui da nossa Península Ibérica seguem o mesmo registro que o resto do Império, sendo que ficam divididas em municípios, onde também têm direitos de cidadania e autonomias. Ou seja, há também este seguimento do modelo de Roma Imperial. Nós temos imensas estradas, imensos aquedutos. A nossa língua, o português vem do latim, o espanhol, o francês, portanto, temos esta noção e, efetivamente, que houve aqui esta mudança. Claro que o Império, de repente, sofre um abalo. E este abalo acontece com a noção de outra religião. E aqui estamos a falar, obviamente, do nascimento de Cristo, e é a partir daí que tudo muda no mundo, e abala porque aquilo que era defendido pelo cristianismo, que eram contra a escravatura, acaba por abanar também este legado aqui muito económico da parte dos romanos. E se inicialmente os cristãos eram perseguidos e tinham até que fazer o seu culto em catacumbas,
numa fase posterior, principalmente com o imperador Constantino, eles acabam por se tornar a religião fundamental e principal do reino. E aí, do reino não, peço desculpa, do império. E aí temos, mas também aqui começa o fim. Apesar de ser o facto da união, a religião, também é nesta altura que o império baixa as suas guardas e começa a sofrer grandes invasões do norte, dos tais povos bárbaros. E chegamos assim ao século XV, em que temos a queda de Roma. Claro que temos a queda de Roma, atenção, do Ocidente. Preciso sempre lembrar que Roma do Oriente só cai no século XV. Bem, já sabem, não só para história, mas para português, para matemática, nós aqui na DS Academy estamos prontos para vos ajudar. Por isso, já sabem, vão a dsacademy.pt e podem contar com a nossa ajuda para o que precisarem. Até à próxima!